Muito bem, amigo ouvinte, você internauta que está com a gente, seja muito bem-vindo, com muito prazer, mais uma vez a gente está aqui com uma pauta especial. Eu sou Alisson Calil Cordeiro e hoje estou tendo o prazer de receber para a gente falar a respeito de um assunto muito importante, né? E muito recorrente, especialmente dentro desse mês, que é a conscientização no Novembro Azul, né? Saúde masculina. E para esse assunto todo especial, a gente está recebendo com muito prazer aqui o Dr. Igor Nardo, que vai falar com a gente a respeito desse assunto tão importante. Como é que o senhor está, doutor? Seja muito bem-vindo aqui, tudo bem? Bem, Alisson, e você, tudo certo? Tudo bem, tudo em cima. Agradeço o convite, né? Acho que é bem importante mesmo a gente estar podendo ter esse canal para conversar com todo mundo e poder desmistificar algumas coisas, né? Trazer algumas informações. Isso é importante para a população, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. A gente fazer o uso de um espaço num veículo de massa, como é o rádio, né? Com uma informação tão apurada e específica, né? Trazida por você com o teu know-how, acho que é muito bom, principalmente para os nossos ouvintes, né? Que ouvem falar do Novembro Azul, ouvem as campanhas no rádio, na TV, os comerciais, né, aquelas peças rápidas, né, de conscientização, mas de repente não podem ter acesso a um papo um pouco mais aprofundado. E é isso que nós vamos ter hoje aqui, nada mais do que um papo, né? O que o senhor diria para esse ouvinte que está em casa almoçando nesse momento, curtindo o Jornal do Meio-Dia, que de repente tem aquele pezinho atrás, tem um pouquinho daquele preconceito a respeito da questão principalmente do exame? Como é que desmistifica isso, doutor? Vamos lá. Isso aí que você falou é bem comum, né? A gente vê muita gente hoje em dia ainda que tem certas dúvidas se precisa fazer, se deve fazer o tal do exame de toque, né? Mas vamos lá, vamos tentar começar do início, né? Sim. A principal pergunta é, a partir de quando começar a frequentar o urologista, tá? Falando especificamente de doenças da próstata, hoje em dia, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda seria, para todos os homens, de modo geral, toda a população, a partir dos 50 anos, começar a fazer os exames de rotina. Se existe algum fator de risco, e depois a gente pode até conversar um pouco mais, mas basicamente, se na família essa pessoa teve alguém com câncer de próstata ou pessoas da cor negra, essas pessoas devem obrigatoriamente, a partir dos 45 anos, fazer seus exames de rotina. No entanto, a gente pode encontrar algumas fontes que trazem a partir dos 40 para fator de risco e a partir dos 45 para a população em geral. O que eu faço na prática? Porque é muito importante a gente poder transmitir opinião para o paciente também, né? Só se prender, às vezes, a esses números, fica um pouco vago, porque dá a impressão que você então não tem seus 50, você não deve ir ao urologista. Pelo contrário, eu, particularmente, a partir dos 38 anos, estava fazendo alguns exames já. E isso é importante, de modo geral, para todo mundo, para poder cuidar da saúde, né? Quando a gente fala em prevenção, é muito importante. Então, de modo prático, quando o paciente deseja consultar, eu peço todos os exames, então, e deixo bem claro isso aí. Eu, a partir dos 45 anos, para todos os homens, eu já recomendo que faça. E aquele que quer procurar mais cedo, não tem problema nenhum. Eu acho que está mais do que correto mesmo. Tá certo, é muito bom, muito bom. Isso é apenas o que a gente ouve, 40, 45 ou 50, são dados balizadores, né? Que eu penso que a pessoa tem que fazer ou antes, ou no máximo, o que está sendo colocado ali, né? Exato. E assim, qual que é a importância, né, de a gente estar fazendo essas consultas, avaliar a questão de próstata? Câncer de próstata, ele é o tipo de câncer mais comum nos homens, né? Se a gente for pensar que existem câncer de pulmão, intestino e vários outros, o de próstata é o mais comum na população masculina. Tirando o câncer de pele, comum, não o tipo mais agressivo que é o melanoma, o câncer de próstata ele se torna o tipo mais comum na população masculina. E dos tipos de câncer na população masculina que mais matam, o câncer de próstata é o segundo que mais mata, perdendo apenas por câncer de pulmão. Então veja, nós estamos falando de uma doença que é o tipo de câncer mais comum nos homens e o que mata mais em segundo lugar. Então é muito importante que o homem se conscientize que ele tem que tentar tratar isso de maneira adequada e cedo
quando tiver a doença. E como que faz isso? Através de uma prevenção, um diagnóstico precoce, tá? A gente não consegue evitar que o homem tenha o câncer de próstata. É diferente, aí é até interessante, porque quando a mulher vai ao ginecologista, ela vai para fazer o tal do exame preventivo. O homem, entre aspas, também faz o seu preventivo, mas por que entre aspas? O preventivo da mulher realmente previne um câncer de colo de útero. O colega ginecologista, ele consegue detectar alterações antes de virar um câncer. Agora, nós não conseguimos, de fato, para o homem, detectar alterações antes de virar um câncer. A gente vai conseguir fazer um diagnóstico precoce, tá? Aí surge a pergunta, mas se você não vai evitar que eu tenha essa doença, por que eu vou lá? Porque é determinante que se pegue no começo, né, doutor? Exatamente. Se você fizer um diagnóstico precoce, você consegue tratar de modo adequado. Porque o câncer de próstata, ele não costuma dar sintomas em fases iniciais. É uma doença silenciosa. Você não vai ter os sintomas que o crescimento benigno da próstata vão trazer. A doença maligna da próstata não traz sintomas. Então, de repente, a doença se instalou. E se essa doença trouxer algum sintoma, talvez 5 anos depois, é muito tempo já passado e provavelmente nós não vamos conseguir tratar adequadamente. Aí nós perdemos tempo. Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito bom a gente conseguir passar essa informação tão precisa, tão específica, mas em português, né? Não no mediquês, de forma que o ouvinte consiga compreender. Eu acho que o senhor está sendo muito feliz nessa comunicação, porque está muito claro, gente. Vamos ter realmente essa consciência, né? Não existe aquela, como o doutor colocou aqui, a mesma situação que para a mulher, né? Qual preventivo. É o termo? O preventivo, exatamente. Mas a partir da instalação, quanto antes se constatar, maior sucesso no resultado, né, doutor? Exatamente. E o câncer de próstata, apesar de ser muito frequente, ele não é uma doença que, vamos dizer assim, mata muito. A mortalidade pelo câncer de próstata não é alta. O problema é isso que a gente estava falando. Se você deixou de fazer o diagnóstico precoce, quando ela passa de uma doença que está apenas na próstata para uma doença que atinge outros órgãos, aí a gente tem realmente uma doença avançada e é muito frequente que possa ter uma morte por conta disso. Tá certo, tá certo. Doutor, eu acho que por esses motivos todos que o senhor elencou aqui agora, que é tão importante a divulgação intensa de movimentos como o Novembro Azul, como o Outubro Rosa e outras questões aí dentro desse calendário também. A gente está falando aqui já meio que para o final de novembro. Eu até não fiz tanta questão de pedir uma agenda com o senhor de fazer esse convite no início do mês, porque é um problema do ano todo, não é um problema do mês de novembro. Em novembro se concentram as questões de divulgação, né, de conscientização através das mídias, mas é um comportamento que tem que se ter todo ano, não é? Exato, né? A gente, no consultório, a gente vê um pequeno aumento na frequência de consultas dos homens, mas a gente faz isso o ano todo, né? O Novembro Azul é mais um chamativo para aquele mês, para um período onde vai se falar um pouco mais sobre essa doença, assim como você colocou no mês de outubro, se fala muito do câncer de mama para as mulheres, mas cuidar da saúde é o ano todo, né? Então é só esse chamariz mesmo para o mês de novembro. São coisas importantes também que a gente poderia falar, né? Pois não. Você não chegou a me perguntar, eu vou pular aqui na frente. Por favor, fique à vontade. Mas se é que era uma pergunta sua, se existe alguma maneira de prevenir o câncer, tá? Na verdade, a gente não tem algo específico para falar, olha, Alisson, se você fizer isso, você não vai ter câncer de próstata. O que se fala hoje em dia, né? Talvez você vai falar assim, mas parece que eu estou escutando um cardiologista falar ou algum outro clínico. São hábitos saudáveis que podem ajudar a diminuir essa incidência, né? Assim como o colega cardiologista ou endocrinologista vai dizer para quem tem um problema de pressão alta ou diabetes, olha, não coma alimentos que não sejam naturais, procure fazer atividade física, não coma tanta carne vermelha. Esses mesmos hábitos, eles fazem parte
para tentar diminuir essa incidência do câncer de próstata. A atividade física também. Não existe algo milagroso que eu te passe e você não vai ter essa doença, né? A doença está aí, existem algumas coisas que podem ajudar e baseia-se basicamente em hábitos saudáveis. Não tem uma medicação comprovadamente que eu possa te passar. Antigamente se falava que comer bastante tomate podia prevenir câncer de próstata. É verdade. É um mito, doutor? É um mito isso? É que existe uma substância que chama licopeno, que está presente nisso aí, né, no tomate. Mas comprovadamente, olha, toma isso aqui que você não vai ter, a gente não pode dizer, tá? Mas veja, você comer tomate, tomate é um alimento saudável, assim como todos os outros, né? Então faz parte de algumas coisas, né? Não é uma coisa isolada. Com certeza. E a gente pode estender isso para tudo, né? Para tudo. Todas as especialidades eu acho que vão indicar esse comportamento de hábitos saudáveis. Até porque a gente é o que a gente come, não é, doutor? Exatamente. Então, por que se fala em atividade física, alimentos saudáveis? Para não causar aqueles oxidantes, né, que o pessoal fala radicais livres. Então, uma alimentação saudável vai te ajudar a manter dentro dos níveis normais, vamos dizer assim, né, de estresse oxidativo, radicais livres. Mas para não ser específico, né, é isso que vai te ajudar a ter uma longevidade maior, né? Muito bem, gente, que legal. Você que está pelo dial aí, ou você que está pela internet com a gente, estou com o maior prazer do mundo recebendo aqui o Dr. Igor Nardo, falando com a gente a respeito da questão do Novembro Azul, principalmente a respeito de conscientização, né? Eu tenho mais um questionamento, doutor, para fazer. A situação da doença benigna da próstata, tamanho do órgão, como é que é? O que é mito, o que é verdade? Como é que o senhor pode fazer uma explanação para a gente dar uma clareada no conhecimento aí do nosso ouvinte? Olha, legal, essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque muita gente chega no consultório, às vezes passou por algum outro médico, fez um ultrassom de rotina e o médico que fez o exame constatou que a próstata está aumentada de tamanho, né? Então ele vem preocupado, achando que isso tem relação com câncer de próstata. Então vamos lá, é muito importante a gente separar duas coisas. A próstata pode ter dois tipos de doença, basicamente, que é a doença maligna da próstata, como a gente já falou que é o câncer, e o crescimento benigno. Tamanho de próstata não tem nenhuma relação com câncer de próstata. E isso aí é muito importante, está bem definido, tá? Como eu estava dizendo antes também, muitas vezes o paciente ele procura a gente por algum sintoma, dificuldade para urinar com muita frequência pela noite, ele observa que o jato da urina começa a ficar mais fraco, começa a pingar mais depois que termina para urinar. Isso aí são sintomas geralmente da doença benigna da próstata, que é o aumento dela. E isso invariavelmente vai ocorrer para todos nós. Isso é uma coisa que vai acontecer. Para uns vai crescer um pouco mais, para outros crescer um pouco menos. Conforme a idade, doutor? Conforme aumenta a idade, a tendência da próstata crescer, ela aumenta também, tá? Mas isso aí é completamente benigno. Não é que não necessite de tratamento. Como eu disse, o câncer de próstata não vai preocupar o homem se ele tiver só isso, porque não vai trazer sintomas. Agora, se ele começar a ter uma próstata que cresça e lhe traga dificuldade para urinar, ele vai procurar mais cedo também. Perfeito. E isso a gente consegue tratar com medicamentos, eventualmente até algumas cirurgias que a gente pode fazer. Mas isso, então, bem definido, é uma doença benigna, o crescimento da próstata. Nada tem a ver com o câncer. Se a tua próstata é grande, não quer dizer que você tem câncer. Se ela é pequena, também não quer dizer que não tem câncer. Doutor, mais uma questão que me surgiu aqui em relação ao diagnóstico. O que o senhor indica que o amigo ouvinte que está acompanhando a gente faça? De que maneira que ele pode proceder para ter um aproveitamento maior no resultado de tudo isso aí? Então, essa é uma pergunta muito boa também, porque o paciente, quando ele procura a gente, ele leva alguns exames, muitas vezes, e vai perguntar, e aí, eu tenho alguma coisa, eu tenho um câncer de próstata? Bom, quando a gente faz esse acompanhamento, é importante, é necessário que façamos no mínimo duas coisas. Um exame de sangue, que é o tal do PSA, e o exame do toque. Muitas vezes a gente vai falar aquele famigerado exame do toque, né? Muitos homens às vezes não querem, como a gente falou. Mas o exame é muito simples. Então,
tem gente que fala assim, e não é incomum não, eu vejo muitos pacientes no consultório que falam, eu só faço exame de sangue. Não tá certo, tá? Porque o exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque, eles trazem propostas diferentes. Pelo exame de PSA, você avalia uma coisa. Pelo exame de toque, você avalia outra coisa. Se o exame de sangue está normal, não quer dizer que tudo está normal, tá? Você precisa fazer o exame de toque. E se o exame de toque está normal, não quer dizer necessariamente que não vai ter um problema também. Então você vai complementar o exame de PSA e o exame de toque. Se um dos dois estiverem alterados, a gente precisa pedir uma biópsia. E através dessa biópsia, nós vamos chegar num diagnóstico definitivo, se existe ou não um câncer de próstata. Então, isso aí é muito importante. Maravilha, maravilha. Então, eu tô até achando curioso aqui, porque eu já ouvi algum conhecido dizer, não, só faço PSA. E não é incomum, não. PSA. É muito comum, infelizmente, né? Gente, vamos desmistificar isso aí. Nós estamos em 2023 quase, não é, doutor? Exatamente. Não é tempo, né? Informação à disposição de todo mundo e as pessoas ainda com com esse comportamento de não ir fazer o exame de toque por questões culturais, né? Exato. E outra coisa, né? O que é importante também, o PSA, ele é uma substância que é produzida pela próstata, mas não é produzido exclusivamente pelo câncer de próstata, tá? Ele é uma substância que é produzida para se compor ali no sêmen, para o que fazer isso aí, enfim, ele tem função na parte sexual do homem, e só isso. Quando o PSA está alto, ele pode ser um indício de câncer, mas outras coisas também podem elevar o PSA. Muita gente chega no consultório, às vezes encaminhada por outro colega com um PSA alto e assustada, achando que isso pode ser um câncer. Bom, uma infecção de urina pode alterar o PSA. Se a pessoa, por algum motivo, precisou passar uma sonda, isso altera o PSA. Se você fez um exame de colonoscopia, isso vai alterar seu PSA. Então, sempre a gente tem que avaliar com muita calma, né? E por isso é importante fazer o exame do toque. Uma brincadeira que eu falo para os pacientes, quando eles me falam, não, eu não quero fazer exame de toque, eu só quero o PSA e você me fala se está tudo bem. O que eu não obrigo ninguém a fazer exame, isso seria um absurdo, né? Eu procuro passar a minha explicação e, né, tentar fazer com que o paciente entenda, e aí a responsabilidade é dele. Mas a brincadeira que eu faço é o seguinte, quando me perguntam, meu PSA está normal, eu não tenho nada na próstata, eu posso dizer, seu PSA está normal e ponto final, seu exame de sangue está bom. A brincadeira é a seguinte, você dirige, teu carro tem um retrovisor do lado esquerdo e do lado direito. E eu digo que o PSA, o exame de sangue, é um retrovisor e o exame de toque é o outro. Se ele só quer o exame do sangue, eu vou falar, bom, você só tem um retrovisor no seu carro, você está olhando desse lado está tudo bem, mas e do outro lado? Você não sabe com certeza, nem com segurança dizer isso. Esse é um modo que eu tenho para tentar justificar. É uma belíssima analogia, né? Que eu tenho certeza que leva as pessoas aí à reflexão, sem dúvida nenhuma. Doutor Igor, eu quero cumprimentá-lo aqui, agradecê-lo pela sua disposição, disponibilidade, gentileza em aceitar o convite para a gente poder falar a respeito desse assunto tão importante, né, que é debatido aí com mais intensidade dentro do mês de novembro, mas que, repito aqui, é um assunto para o ano todo. Você que está me ouvindo aí, indague ao seu pai como é que está o exame, pergunta aí para o seu tio, pergunta para o seu sobrinho, pergunta para a família toda e ajude aí de forma muito inteligente a quebrar essa cultura, esse preconceito, principalmente a respeito do exame de toque. Doutor, muito obrigado, eu deixo tempo à sua disposição para a sua conclusão. Alisson, te agradeço, tá? Isso aqui é um assunto que, por ser do nosso dia a dia, a gente fica aqui, vai tomar a tua programação inteira para conversar. É muito bom, né? Prazer. Porque existem formas de tratamento, cirurgias, mas daí são detalhes. O mais importante realmente acho que é isso, né? A gente conseguir desmistificar um pouco a ida ao urologista para iniciar a prevenção, entre aspas, do câncer de próstata, né? Mas sim esses exames de rotina. Eu acho que o principal é isso aí mesmo, procurar trazer o paciente para o consultório e que a gente consiga diminuir essa mortalidade por câncer, fazendo o diagnóstico precoce e espalhando informação. Sem dúvida nenhuma. Você, amigo ouvinte da Líder, teve a oportunidade de curtir esse papo muito legal, muito informativo aqui com o Dr. Igor Nardo, que é urologista, atua aqui na região de Cornélio Procópio e gentilmente, repito,
aceitou esse convite para a gente falar a respeito desse assunto mega especial, nesse período muito especial que é o mês de novembro, onde está em destaque em toda a mídia a questão do Novembro Azul, tá bom? Intervalinho comercial, tomar um café brocopense com o Dr. Igor aqui, a gente volta já. Um abraço.